O Piauí, em tempos recentes, registra 3 casos de estupro coletivo. Castelo do Piauí, Bom Jesus e Sigefredo Pacheco. O que deixa todos nós chocados, pelo ato em si e também pelo pouco espaço de tempo. A nossa entrevistada dessa semana no Vivo do Dia é a delegada Ana Mel Albuquerque. Ela é também coordenadora do Núcleo de Feminicídio do Estado do Piauí. Se você quiser contribuir com a nossa entrevista, deixe o seu questionamento e a sua contribuição nos comentários do Facebook. Delegada, seja bem-vinda. Ao que é que a senhora atribui essa onda de estupro, principalmente aqui no Piauí? Na realidade, eu imagino que hoje se dê mais publicidade a essa prática, não é? Era muito comum acontecer um ou outro caso que não tinha a conotação, assim, a projeção que hoje tem midiática, não é? Até porque hoje se discute muito sobre todos os tipos de legislação de enfrentamento à violência de gênero, se busca, inclusive, elaborar projetos de leis no que tange a isso. Então, assim, é um assunto que está muito em voga. Então, qualquer fato desta natureza ganha uma repercussão e uma projeção inimaginável, né? Então, eu entendo que isso esteja acontecendo muito, não é? Com relação a esses fatos. A senhora está acompanhando o caso de Sigefredo Pacheco. A senhora pode nos atualizar sobre o caso? O presidente do inquérito é o delegado Laércio, que é de Campo Maior. Eu colaborei com o inquérito no que tange a vítima, porque ela vem até Teresina para ser submetida aos exames, né? E aí ela acompanhamento psicológico, acompanhamento da assistência social. Haja vista que aqui a gente tem o serviço de atendimento à mulher vítima de violência sexual, né? E só funciona aqui em Teresina, na Evangelina Rosa, né? Lá são feitas as perícias, né? O acolhimento dessa vítima, administrada com coquetéis, no caso, né, de estupro, dependendo do lapso temporal de quando aconteceu. Então, todo o atendimento voltado à vítima, específico desses crimes de violência sexual, acontece lá. Então, é necessário que ela venha para que a gente faça esse acolhimento. A intenção, inclusive, na última reunião que teve na Secretaria de Segurança, é a gente adotar uma metodologia própria para investigar esses crimes de violência sexual e, a partir daí, cobrir essas mazelas que seriam exatamente a distribuição de polos como esse no interior do estado, para que não precise a vítima se deslocar para cá. É a principal preocupação hoje no desenvolvimento dessa metodologia da Secretaria de Segurança. O caso de Castelo, que teve repercussão, acredito que internacional, pelo ato, um verdadeiro massacre. A coordenadoria do Núcleo de Feminicídios, no caso a senhora, acompanha depois as vítimas desse caso? Inclusive, eu soube que elas estão sendo acompanhadas, acho que até pelo governo do estado. Eu vi a vice-governadora falando a respeito disso. A gente acompanha o procedimento durante a fase pré-processual. Após essa fase, a gente pode acompanhar, mas não é mais obrigação esse acompanhamento. A gente faz o acompanhamento por uma questão mesmo de saber qual foi a projeção que aquele procedimento policial da gente ganhou, né, no âmbito processual. E o que a gente vem vendo aqui, as condenações vêm sendo efetuadas, no caso de Castelo, os menores eles foram condenados, pautados no procedimento policial também, né, além da denúncia do Ministério Público, mas se baseando nessas provas, que existem muitas irrepetíveis, né, que são coletadas ali durante o inquérito policial, encaminhadas à Justiça. Então, a gente foi coroado aí nesses casos e durante essa fase pré-processual vem alcançando o cerceamento dessas liberdades de forma cautelar, né? Então, assim, a gente vem dando resposta aos casos que vêm acontecendo. E, todas as vezes, conversando sobre eles de forma preventiva, não só através dos meios de comunicação. A gente também faz incursões no interior do estado, a gente faz junto à comunidade para falar do assunto, para instruir as pessoas sobre o que é a violência sexual, não é? O que é o feminicídio, para que essas pessoas tenham conhecimento da prática da violência doméstica e familiar, não é? Dos instrumentos. Nós temos leis boas, a gente sabe que a necessidade é de educar as pessoas, não é? Na utilização delas. No caso de estupro, a senhora acha que a lei é eficaz? Eu acho que a gente deveria até melhorar. Eu sei que muitos abolicionistas não concordam com esse aumento da pena e nem concordam com a questão, inclusive, da previsão do estupro coletivo, que não existe hoje no nosso Código Penal, né? Mas eu sou super a favor dessas alterações, porque eu acho assim, essas práticas,
elas só vão passar a diminuir quando esses cerceamentos de liberdade, eles passarem a existir na fase pré-processual e serem confirmados na condenação. Porque eu acho que o senso de impunidade, ele se alimenta exatamente pela liberdade, né? Pela não responsabilidade, pelaquela agressão que foi praticada. Então, eu acredito muito ainda, de forma emergencial, no cerceamento de liberdade. Eu não trabalho nessa área à toa, eu realmente acredito que ela funciona. Agora, obviamente que, paralelamente a essa medida mais emergencial, a gente tem que trabalhar o caráter educativo e preventivo, né? Esse é o mais importante, é o fundamental, porque ele vai mudar os paradigmas, né? A coordenadora do Portal Dia, a Nayara Felizardo, ela tem uns questionamentos aqui para a senhora. Qual o perfil dos homens envolvidos em estupros coletivos? Olha, a gente não tem como traçar perfil, por quê? A gente já teve históricos de estupro coletivo onde tinham menores com maior, menores que já haviam praticado outros atos infracionais, não é? Não só o ato infracional que foi avaliado ali naquela situação. Já eram práticas de atos infracionais reiterados naquela cidade. Já tivemos menores que não tinham nenhuma outra prática, já tivemos maiores que não tinham nenhuma outra prática de crime e já tivemos maiores com processos referentes, inclusive à violência sexual. Estou falando desses casos últimos, não é? Então, assim, são perfis muito mesclados, né? Inclusive, eu cheguei a comentar que existe muita violência sexual dentro de casa de pessoas que aparentemente têm um caráter ilibado. Mas às vezes não chega ao conhecimento da autoridade policial porque existe um tabu em se falar nisso. Então, às vezes a vítima vai à delegacia, às vezes até denuncia ameaça, injúria, mas não tem coragem de falar, romper com silêncio e falar da violência sexual. Mas a gente pode dizer que a maioria dos estupradores são conhecidos das vítimas? Eu não posso te garantir isso, né? Porque a gente teve, por exemplo, o exemplo do caso de Castelo, onde as vítimas não tinham conhecimento e nem relação interpessoal com aqueles agressores, né? Então, eu não posso te garantir que isso acontece sempre. Mas, se a gente fosse colocar aqui em questão as subnotificações, que são os casos de violência sexual que acontecem em casa e não chegam ao conhecimento da autoridade policial, a gente poderia, de forma empírica, imaginar, não é, que não são dados precisos, que esses agressores realmente podem estar realmente dentro de casa. Em relação ainda é a indagação da Nayara Felizardo, minha companheira aqui de Jornal Dia. A gravação de vídeos é um fenômeno recente? Sim, com as novas tecnologias, né, gravação e divulgação. Além deles produzirem uma prova contra eles mesmos, quando praticam esse ato, eles ainda assim praticam crimes de difamação. Inclusive aqueles que publicizam essa imagem de um celular para o outro estão reiterando essa prática. Porque aquela honra, ela está continuando sendo menoscabada. Você está com ânimo de diminuir a honra daquela pessoa no momento que você passa aquelas imagens. Porque como é uma imagem que é vexatória, aquele ser humano que está sendo exposto, se você está passando, por óbvio, você está concordando, né? Você está anuindo com aquela prática. Né? Então, é uma prática criminosa. Se vocês têm conhecimento, se recebem um vídeo dessa natureza, devem apagar. Hoje a gente tem como identificar o hash, que é o número referente àquela mídia, e a partir daí fazer o pedido da interceptação telemática e identificar qual o IP que está passando aquelas mídias. Então, todas as pessoas que têm essa prática de passar de um celular para o outro estão reiterando a prática criminosa. Essa publicidade é uma forma que todo mundo, a mídia, né, e todas as pessoas em geral, sabe desses fatos. Mas a senhora acredita que o número de mulheres que sofrem abuso ainda é muito grande e elas não têm coragem de denunciar? Não, certamente. Certamente, por quê? Você imagina que um caso que ganha uma repercussão dessa, a gente tem a dificuldade, inclusive, em trazer a vítima para conversar com ela. A gente tem que trabalhar, praticar essa recepção humanizada, essa escuta ativa. E é muito difícil porque ela vai reviver esse cenário. Então, você imagina casos que a gente não tem a menor ideia que esteja acontecendo, lá, e essa vítima, às vezes, vai até a delegacia. E mesmo com todo esse acolhimento, a gente não consegue romper a barreira. Ela vai falar de outras práticas criminosas, mas não fala da violência sexual. E isso deve ser muito corriqueiro. Infelizmente, a gente imagina que essa subnotificação, ela realmente, de fato, exista. Como funciona o número 180, 180?
O DIS 180, ele é um número que você pode fazer a ligação para fazer a denúncia de uma violência doméstica, né, e familiar. Ele é um programa da Presidência da República, você não precisa se identificar. Nele você faz a ligação e informa de quem se trata a vítima. Qualquer informação que você dê, ela se chama Francisca, é conhecida como Chiquinha, né? Passa ali os traços da ocorrência, ela está sendo agredida verbalmente, moralmente, né? Então, o marido dela todo dia xinga ela, a gente escuta isso. Passa esses traços e o nome do agressor e a localização. Todas as informações que você puder dar, quanto mais consistente essas informações forem, mais você vai subsidiar que a polícia faça a incursão naquele lá, né? Para a gente elaborar a ordem de missão, a gente vai ter que identificar aí todos os elementos, o máximo de elementos possíveis que você puder trazer, que vai nortear a nossa investigação. E você não precisa se identificar, você não vai dizer seu nome, não vai dizer nada. Só as características. Quando aquela vítima é chamada até a delegacia, ela só vai saber que foi uma denúncia anônima que a gente recebeu, né? E a partir daí a gente consegue tolher essa agressão. Imagine que em muitos casos de violência doméstica, no momento em que a gente faz a notificação para comparecer à delegacia, a gente percebe que o agressor, ele inibe a sua prática, não é? Não são todos, mas uma grande maioria. Uma grande maioria, ele consegue se encerrar ali numa simples mediação de conflito. Não chega a ter nenhum procedimento policial. Às vezes eles só estão querendo se entender para fazer a separação, por exemplo, não é? Que não é feita por nós na delegacia. Não é um trabalho do advogado, da Defensoria Pública, até porque é cível. Não é? Mas muitas vezes a gente consegue compor aquela mediação, não é? Eles se entenderem. Não, a gente só quer se acertar com relação ao divórcio, a gente faz os encaminhamentos para o local correto e lá eles procedem nisso. Bom, o Piauí tem se destacado, infelizmente, nessa questão de estupro coletivo, né? Já é o terceiro, mas e números de agressão contra a mulher em outros aspectos, como é que a senhora avalia? Olha, eu não tenho os números aqui para passar, não é? Mas o que eu posso te garantir é que o Piauí está se destacando e eu fui a testemunha disso quando fui à apresentação das diretrizes na ONU Mulher, das perspectivas, das diretrizes de processar, investigar e julgar os crimes as mortes de mulheres em razão de gênero, né? Lá, o Piauí é bastante elogiado pelas políticas públicas que tem implementado no enfrentamento à violência de gênero. Não é? Hoje a gente tem um núcleo de feminicídio que é o único no país inteiro. Não é? Hoje a gente está elaborando um protocolo de investigação que servirá de modelo de investigação desses crimes, né, de feminicídio, que será modelo para outros estados. Estamos agora com a proposta de elaboração de uma metodologia de investigação desses crimes de violência sexual, que também é o único local onde existe, a gente não conhece nenhuma metodologia própria, né? Então, assim, mesmo que tenha esses fatos que venham ter repercussão nacional, há um reconhecimento nacional da nossa atuação no que tange a questão dessa implementação dessas políticas públicas, inclusive preventiva, porque a gente faz muito essa imersão no interior do estado, nas comunidades, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação também de fazer esse enfrentamento frente a esses casos que surgem, né? Uma polêmica recente aqui que é a discussão de gênero. Como a senhora falou, muito importante, é um fato muito importante para diminuir exatamente esses crimes, essas agressões. A senhora concorda? A gente tem que discutir muito essa questão, né, para definir os parâmetros, né, de mudar os paradigmas, né, que existem hoje, porque a agressão realmente muitas vezes ela é provocada a partir desse papel de dominação masculino sobre o feminino, não é? Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, aquelas que sofrem de abuso, de alguma agressão, o que fazer, como proceder. Tá. O recado que eu sempre deixo, gente, é que não só as mulheres que são vítimas de violência, nós todos, a sociedade, devemos estar imbuídos, né, desse propósito de denunciar esses fatos, essas práticas delitivas. Se você tem uma vizinha, se você tem uma irmã, uma tia, qualquer pessoa que esteja sofrendo essa violência, você pode ligar o DIS 180 em casos que já tenham passado, você pode ligar o 190 para o caso que está ocorrendo, porque esse agressor ele pode ser tolhido ali naquela agressão imediatamente, levado à central de flagrante para ser autuado, né? E
se empoderar. A mulher vítima, ela tem que se empoderar, ela tem que ir à delegacia e denunciar, porque as mulheres que têm medida protetiva determinada hoje não estão morrendo. As mulheres que recorrem à polícia, elas não estão morrendo. Os históricos de investigação dos feminicídios que temos são de mulheres que, infelizmente, são vítimas de violência doméstica, de conhecimento da sociedade, que são testemunhas, são os vizinhos, são os familiares e, lamentavelmente, nunca foi denunciado. E aí culmina com essa agressão, porque ela só tende a crescer. Não imagine que uma ameaça não pode chegar a um feminicídio, porque pode, lamentavelmente.